Com TV. Passa no seu smartphone. Ok, alô, estamos chegando para você, manhã de segunda-feira, dia 3 de agosto, 10 horas 15 minutos, tudo de bom, sabe Caxias by Bitcoin, a partir de agora iniciando em novo horário na sexta-feira, melhor, na segunda-feira dentro do mês de agosto, hoje dia 3, estamos iniciando um novo mês de agosto, que traga muito gosto, né, para todas as pessoas, esse mês que começa com temperaturas mais elevadas dentro aí do cenário do inverno, nós estamos com 18 graus de temperatura nesse exato momento e hoje as máximas vão beirar a casa dos 25 graus. Inclusive, a janela da casa do superior a 20 graus vai ser atingida logo após o horário do meio-dia. Meio-dia já podemos estar com temperaturas de 20 a 21 graus e aí no decorrer da tarde as temperaturas vão subindo um pouco mais. As temperaturas desde as primeiras horas da manhã margeando a casa de 11 a 12 graus. Bastante quentes, bastante elevadas, altas as temperaturas. E a previsão do tempo aponta que assim seguirá, pelo menos dentro de uma janela de uns 15 dias, aí está garantindo tempos mais abertos, clima mais favorável, sol brilhando a pleno, né? Com mínimas variações de nuvens. Inclusive, as mínimas variações de nuvens seriam atribuídas, né? Ou eram atribuídas para essa segunda-feira, porque já passou, já está azul o céu, e estão sendo também aguardadas para sexta-feira no final de semana. Mas temperaturas muito altas, né? Vai dar aí dias bastante quentes e tudo isso traz, né, um certo alívio para as questões relacionadas à saúde, para quem tem os problemas respiratórios, mas também para o homem do campo isso inspira cuidado. Por causa do despertamento precoce, né, de plantas frutíferas fora do período, isso pode ser danoso para aí a questão relacionada aos frutos. Vamos fazer o seguinte, vamos nesta nossa manhã cumprimentar ele, que está junto com a gente, integra a programação, está sempre trazendo destaques, sempre está aproveitando também para deliberar sobre assuntos relacionados a diversos cenários. Vamos cumprimentá-lo nesta manhã de segunda-feira. Mês de agosto chegou, passamos, né, o mês de julho e vamos seguindo adiante. Bom dia, Miguel Brambila. Bom dia, Edson Soares. Bom dia a toda a nossa audiência. Estamos em horário diferenciado hoje, mas nessa nova plataforma de tempos modernos, na era digital, a nossa audiência ela é total em vários horários, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, nesses momentos aí de novidades, né, de avanço e modernidade tecnológica, faz sentido igual. Estamos começando mais uma semana, madrugada para mim quase, viu, Edinho? 10h15, eu sou notívago nesses tempos de pandemia e sou muito cobrado para que eu precise dormir, né? Fiquei até às 3 horas da manhã assistindo O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme antigo já, né, com Tom Hanks e com Spielberg e as dores da Segunda Guerra Mundial, mas muito bom de se ver, muito interessante e muito instrutivo também. Bom dia a todos. Mais um dia, né, começando aí oficialmente, né, o dia útil do mês de agosto. Aqui estamos correndo na direção do futuro, mas vamos com calma, né, porque é preciso tirar a sabedoria do presente para que as coisas se transformem, Edinho, né? Muitas coisas nós temos ainda que avançar e com certeza, né, chegaremos aonde o destino nos levar. Com certeza, né? Agora, avaliando já esse início de agosto, nós temos essas questões desse parecer jurídico para questões relacionadas às interpretações das bandeiras. Sexta-feira agora cria-se aqui a tal bandeira cor do vinho, a bandeira roxa, e coloca-se um decreto. E esse decreto gera um grande ânimo. Inclusive teve lotações em parques, teve lotações em canchas comunitárias, parques comunitários. Há um novo ânimo para o comércio que no final de semana trabalhou já com características de bandeira laranja,
Hoje também havia um grande entusiasmo pela volta da abertura desse segmento em praticamente sua totalidade ou com algumas outras observações, mas durante o final de semana muitas alterações, né? Começou um embate jurídico em algumas vias e domingo houve então um parecer favorável pela derrubada dessa interpretação do decreto para a cidade de Caxias do Sul. Veranópolis também foi derrubado o decreto, algumas outras cidades estão aguardando as interpretações que virão. Mas agora a justiça entra no meio, né? A justiça entra no meio de tudo isso, mas ainda dando a interpretação de que o governador do estado do Rio Grande do Sul é um mandatário oficial sobre essas questões deliberativas da Covid-19 aqui na nossa região. Miguel Brambila, eu sei que eu não esmiucei como deveria esmiuçar, trouxe meio pelo alto o assunto, mas você pode aprofundar bem mais isso pra gente. Pois é, Dinho. Nós vamos falar em termos contextuais, em termos de momentos difíceis para todos os cidadãos do mundo. O Brasil, como nós temos dito, avança, mas com as rodas de parafusos frouxos, não é? Demonstrando aí que as nossas instituições políticas ainda vivem no passado, porque nós não fizemos o trabalho profundo que deve ser feito de participação política, social, de presença institucional dos cidadãos. Mas nós dissemos aí já há algum tempo no programa que faltava pouco, né, para a justiça entrar em campo aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos um dos estados com o maior índice de mortalidade por causa da Covid nesse momento. E isso era previsível também, não somente por causa do frio, porque nós percebíamos aí pelas notícias que da pandemia vinha descendo do norte para o sul, do hemisfério norte para o sul, e é o que aconteceu. E, portanto, nós vamos aqui, primeiramente, colocar como uma forma positiva o fato de que aqueles que não negaram a pandemia, independente das posições políticas e ao que se tenha tomado, estão imbuídos das melhores intenções, cada um na sua instância de poder. E o fato de a justiça entrar em campo significa, o que nós temos dito já há muito tempo, a fragilidade da instituição política. Então nós temos muitos pontos a observar nessa questão de análise social política nesse momento que nós estamos vivendo. Primeiro que o governador Eduardo Leite deveria perceber que se vários municípios estão buscando libertar-se das bandeiras, é porque eles têm no seu município uma realidade diferente que não está sendo observada com uma forma justa, porque ninguém busca a justiça de forma irresponsável no momento de pandemia, principalmente se você está imbuído de um cargo municipal maior, se você é o prefeito da cidade. Então, eu divulguei no sábado, ainda depois das medidas do prefeito Flávio Cassina, um podcast que nós chamamos, não é? Onde, nesse momento, todos devemos apoiar, sim, aquilo que pode ser tardio numa decisão de buscar-se, aí rebelar-se com relação a esta prisão que nos coloca o bandeirismo do Eduardo Leite, para que nós possamos, mesmo que sem deixar de respeitar a justiça, acatando o decreto do Ministério Público Estadual, porque é na justiça agora a questão, apelando, entrando com os recursos necessários, deixar transparente a responsabilidade e buscar realmente romper algumas questões, porque, caso contrário, nós estaremos aí simplesmente nos submetendo à imposição de fatores que não condizem com a realidade. Mas para que isso tenha suporte, a população, e aí é que entra uma questão bastante complexa, não está auxiliando. Não o comércio. O comércio, e aí as instâncias todas, tanto imprensa como as pessoas mais conscientes, devem continuar apoiando, mesmo que a justiça estadual tenha derrubado, porque aí não estou falando daqueles que estão lutando em favor da saúde e da economia para vencer a pandemia. Ou seja, vamos considerar que todo mundo está imbuído de boas intenções, é uma divergência, que não é uma guerra, é uma divergência. E chegou-se à justiça justamente porque já não havia mais negociação por parte
do governo do estado, sendo que os municípios estão demonstrando seus números, né, e as suas economias estão sofrendo. Mas a população tem que ajudar, né? Não adianta você encher os parques de pessoas, a população é que não está mais ajudando, e aí é que entra um problema. E aí é o mal do negacionismo. Então nós temos que continuar, sim, tentando das bandeiras que forem, a cor que seja, mostrando números, apoiar aí as instituições locais, mas rigorosamente utilizando as medidas sanitárias, a máscara, o álcool gel, evitar aglomerações, porque não existe como você fiscalizar sem o apoio da população nenhum tipo de decreto. E, por enquanto, mesmo que eu não posso aqui pregar a ilegalidade, porque seria uma responsabilidade pública, não é? Inclusive em citação de crime. Mas, se não tem como fiscalizar, eu acho que os prefeitos devem, né, fazer como disse o prefeito de Gramado recentemente, olha, não posso fiscalizar. E quem puder, né, vai ter que fazer aquilo que nós dissemos sempre, agir de acordo com as suas possibilidades, porque as pressões são grandes, e mesmo que a justiça seja aí o caminho necessário neste momento, porque a política está fragilizada, é preciso continuar lutando, Edinho, e é preciso continuar vivendo. Não podemos simplesmente jogar a toalha e perder no primeiro round. Entrou a justiça em campo, né? Eu acho que o município deve apelar e continuar brigando, porque tem muitas questões aí, não é, meu caro Edinho Soares? Perfeito. Eu gostaria que você fizesse também uma observação, seguindo o teu raciocínio, evidentemente. Nós conversamos agora, instantes, dentro do programa Conexão, uma entrevista com o ex-prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho. E o ex-prefeito de Caxias do Sul, o Alceu Barbosa Velho, agora recentemente em entrevista, fazendo uma análise sobre esse ponto das bandeiras, disse que, no seu modo de entender, não julgando a competência e entendendo que são vários prefeitos da região, são seus amigos, ele disse que não veria a Mesne fazendo um passo nesse sentido, mas que gostaria também de que houvesse um estreitamento do diálogo com o governador Eduardo Leite. Está dizendo assim, não era o ponto de se chegar esta questão. A questão era do ponto de sentar e resolver, nada de justiça no meio. E isso vem mostrar o jeito que está a nossa política, que tem de ser resolvido tudo nesse tipo de esfera, no sentido de que, nessa forma de esfera, na forma de interpretações jurídicas, que está colocando até mesmo em xeque, muitas vezes, as relações e o entendimento com os próprios executivos, ou os próprios legisladores da causa executiva, exemplo, prefeitos com o governador. Isso vem mostrar a realidade mais ou menos nesse sentido, nesse caminho, e vem apresentar um desgaste nas relações? Sim, o seu Barbosa Velho é um jurista e tem um conhecimento da causa jurídica e sabe exatamente, né, aonde a questão entra em litígio, demonstra desconforto para todos, insegurança, inclusive, para a população, que ao perceber os políticos brigando entre si, acaba desacreditando da sua realidade. O Estado é uma casa. Então, se o pai e a mãe estão brigando dentro de casa, os filhos estão sofrendo. É uma analogia simples. O povo, portanto, passa a não usar as máscaras. O que acontece? Se revolta, né? As regras de uma casa onde os poderes não se entendem, gera revolta. Você não tem mais disciplina, você não tem mais confiança. E, além de jurista, é político também, o seu Barbosa Velho, ex-prefeito, né, do PDT, tem esta razão, sim. E aquilo que nós dizíamos também, quando a justiça entra em campo, a política está fragilizada. E aí, infelizmente, porque nós vemos que há um endurecimento da política do Eduardo Leite, que não é com relação à população, é com relação aos prefeitos. Então ele tem que abrir espaço para que o seu sistema de bandeiras seja aprimorado, o que nós temos falado desde o começo, Edinho. Interessantíssimas essas observações, até interessante ver tudo isso, porque agora o que isso vem mostrar? Que, politicamente falando, primeiramente na esfera política, vai começar um desgaste muito grande do governador em cena,
porque mostrou a partir de agora que o distanciamento entre prefeitos e governador está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Porque a MESN, né, o que seria a somatória de todos os prefeitos da Serra, buscou um meio, buscou um recurso, buscou um atalho, vamos dizer assim, atalhar uma questão, mostrando que não está de acordo com a postura do governador. O governador continua, né, com o seu modelo de distanciamento criado, elaborado. Ou seja, mostra que ainda não sentou com os prefeitos para dialogar sobre ele, que não vamos dizer flexibilizar, mas poder trazer pontos e contrapontos para que haja um equilíbrio entre os dois. Agora nós vemos que a esfera jurídica entrou dentro, vai aumentar ainda, vai colocar mais lenha nesse caldeirão e a borbulha vai estar aumentando. A gente sabe que no entendimento jurídico isso é apenas o começo. Pode ser que a MESN venha buscar entendimentos até nas esferas superiores para instigar, mexer, para colocar a coisa para poder mexer. Mas vem mostrar que já há uma busca nesse sentido, né? E também tem de se analisar agora e ver os fatores econômicos que estão empregados tudo nisso. Porque o comércio, os comerciantes, pessoas que estão fechados, talvez nesse final de semana buscaram falar com as pessoas, segunda-feira não vamos trabalhar, vamos voltar a trabalhar. Reanimou um mercado, trouxe uma situação envolvendo pessoas e tudo foi bloqueado. Hoje à tarde tem a reinterpretação ou a reobservação dos pedidos novamente. Diz que a região aqui fez pedido da reavaliação, continuamos na bandeira vermelha. Isso vem mostrar desgastes que poderão ser acenados daqui para frente, talvez até mesmo com uma política de enfraquecimento da autoridade do governador ou da sua forma política de gerir essa questão? Sim. E também a possibilidade dele se recuperar politicamente. Porque, como dissemos, a gente avalia neste momento, nós avaliamos como cidadãos, observadores e também participantes desta questão da pandemia, porque ela nos atinge diretamente e atinge o mundo todo. Todos nós queremos sair disso o mais rápido possível. A questão é que há um fator que no Brasil sempre coloca em análise mais profunda e, eu vou dizer, um grau até mesmo de suspeição a posição política em momentos de eleição. Nós estamos vivendo ainda um Brasil atrasado. Eu estou lendo, como já citei algumas vezes aqui, um discurso online do Rui Barbosa, feito em 1920, a questão social e política brasileira, onde ali ele já coloca a fragilidade da intenção política nacional. 100 anos atrás. Nós não avançamos muito. Vi uma entrevista agora no final de semana, onde o senador, ex-senador, né, que foi governador do Distrito Federal de Brasília, agora me esqueço o nome dele, vou me lembrar daqui a pouco, que é professor universitário, etc., que é considerado relativamente de esquerda, mas também cobrando, eu vou me lembrar o nome dele, porque agora não me ocorre, que é a questão da reforma educacional no Brasil. Então, isso tudo influencia na questão política. É um ano eleitoral municipal. Os prefeitos e candidatos começam tardiamente, porque não haverá uma campanha igual na história do mundo, e na história do Brasil também, igual a esse momento de pandemia, que ela vai ser mais digital do que qualquer outra forma, aonde cada qual vai querer fazer o seu discurso político. Muita gente vai dizer que o governador está certo, muita gente vai dizer que o governador está errado. Então, e aí? Né? Qual é a intenção disso? Né? Muitas intenções eleitoreiras vão entrar em campo também. A justiça já está em campo e aguarde, Edinho, que em seguida vai começar a guerra das liminares. Né? Por enquanto, nós estamos apenas no primeiro round. Demorou. Mas desde sempre nós dissemos que esta briga já devia ter começado antes. Não que nós sejamos contra a paz, não é essa a questão. Mas todas as vezes que nós fomos colocados na questão de bandeira vermelha, houve protesto. Tanto do comércio. Tivemos uma leve instabilidade com a nossa conexão. Miguel Brambila daqui a algum instante já retorna.
destacando que todo o nosso trabalho é feito por videochamada, né? Nós estamos conectados através, né, de uma videochamada com o externo, com o estúdio do Miguel Brambila. Já retornamos então à conexão. Miguel Brambila estava comentando sobre o período que está entrando na Guerra das Liminares e que o comércio, né, quando a bandeira era vermelha, interpretava diferente. Eu acho, Miguel, só para tu dar continuidade ao teu segmento e mostrar que nós estamos entendendo o que você quer dizer, eu acho que o modelo faltou ter sido deliberado amplamente e ajustado com todo mundo para ver se todo mundo concordava, porque parecia bonito, mas quando veio o fator, né, do emprego, do que era determinado pelas bandeiras, o pessoal não gostou, né, como você estava falando aí. No começo, sim, nós tínhamos comentado isso também, comentamos, basta buscar os programas anteriores. O Eduardo Leite colocou de cima para baixo essa questão das bandeiras, né? Ele deveria ter convocado os municípios, que agora estão se rebelando. Eu não digo que tardiamente, mas em tempo de percepção que isso geraria essa questão. Então, o que eu dizia é justamente isso, que era necessário. O Flávio Cassina, através dos seus porta-vozes, assim como o vice-prefeito Ed Eloy Furice e outros tantos, sempre disseram em tempos de bandeira vermelha que Caxias do Sul não se adequava a isso, que nós estávamos fazendo o dever de casa e que nós tínhamos que fazer o comércio funcionar, né? Então, infelizmente, devido à inflexibilidade do governo do Estado, que enfiou goela abaixo essa questão, a questão foi parada na justiça e agora a Guerra das Liminares vai continuar, meu caro. E segundo alguns entendimentos, o pessoal do meio jurídico diz que é importante que se continue essa guerra de liminares, né? Até é o momento que chegue nas últimas esferas do Supremo para mexer com essa questão e colocar um ponto final nisso tudo, né? Como você diz, pode ser que o modelo do governador Eduardo Leite esteja com os dias contados, ou pode ser que o modelo do governador Eduardo Leite seja um modelo que se perpetue, que fique aí, né, e continue garantindo-lhe condições frente às questões dos poderes. Eu gostei muito do ponto também que você colocou, que isso vai ser arma, né? Vai ser munição na mão de candidatos para a caminhada às esferas políticas, porque acredito que tudo isso vai mexer muito com o fator eleição deste ano, que a princípio já começa a aparecer mais em cena muitas questões relacionadas e vai encorpando-se cada vez mais a partir, acredito eu, da quinzena deste agosto. Sem dúvida, né? Nós teremos aí agora a politização da pandemia em instância municipal. Isso aí é certo, né? Que os erros e acertos deste debate sempre são saudáveis a partir do momento que você não desrespeite a população, colocando nisso um grau exagerado de demagogia, né? Porque a demagogia ela é parte da política, infelizmente, aceita no Brasil. Pessoas dizem que o que se fala em campanha e já se acomodou nisso, e isso eu acho um absurdo. Nem tudo que se fala em campanha é cumprido depois, isso é normal. Não, não é normal, é mentira, é estelionato eleitoral. Você não deve mentir, né? Mas infelizmente é o que acontece aqui no nosso país. Então é claro que a campanha municipal vai ser diferente, há uma politização, o efeito negacionismo afeta, né, todos nós, e é por isso que as pessoas estão nos parques e praças, porque inclusive a influência das redes sociais, os negativistas das redes sociais, aonde, né, a fonte de informação para muitos brasileiros aculturados é a rede social. Nós estamos aqui buscando gerar um conteúdo de qualidade, mas o que acontece é que atraímos pessoas capazes de compreender e que buscam isso, e temos um papel didático disso. Mas muita gente hoje em dia não lê mais, não tem a capacidade de compreensão e lê através de posts, né? Lê somente cartazes, quando lê. Então é isso que acontece, Edinho. Esse debate será municipalizado, sim. Tem defensores aí do negacionismo em Caxias do Sul, tanto que nós temos até mesmo dentro do governo municipal que não se explicita ainda qual é a sua direção na questão da eleição ou da reeleição ou do próximo caminho a ser dado, o kit cloroquina, né? Que é meio estranho que isso esteja acontecendo, mas né? E a cloroquina a gente sabe, né? Tudo que tem a ver com ela, não é, meu caro?
Perfeito. Agora, 10 horas e 39 minutos, nós vamos a um brevíssimo intervalo aqui na programação. Na sequência, então, a gente abre o assunto relacionados aos desdobramentos da esfera federal. Para você que está acompanhando essa programação, sabe que Caxias by Bitcoin, nesse mês de agosto, em novo horário, estamos a partir das 10 horas e 15, extensivo até o horário das 11 horas da manhã. Uma nova programação, um novo formato para você aqui na programação da Bitcoin TV, que nesse mês de agosto, seguindo praticamente a questão climática, inova-se, aflora-se, né? Traz aí uma temperatura diferente, uma outra cara para você que está nos acompanhando. A programação nós também está iniciando mais cedo, estamos iniciando a partir das 7 horas da manhã, já trazendo o Bitcoin Bom Dia bem cedo para você acompanhar junto com a gente. Nós vamos então a este breve espaço aqui na programação, em instantes retornaremos. Aguenta aí. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Ok, estamos de volta, 10 horas e 42 minutos, atualizando para você a temperatura. Estamos na casa dos 19 graus, parece até mesmo verão, né? Para o horário das 10 horas e 42 minutos da manhã desta segunda-feira. Havia destacado no início da programação que esta semana e também trecho da outra semana, pelo menos uma janela de uns 15 dias, nós vamos ter aí tempo bastante aberto. Semana que vem, final de semana agora, é Semana dos Pais, uma semana muito importante aí do Dia dos Pais, né? Já neste final de semana, como passa os dias, nós estamos aí no mês 8, quando a gente perceber vamos estar no mês 9 e assim nós vamos estar nos encaminhando para o fechamento desse 2020. Vamos agora falar um pouco mais sobre os desdobramentos e informações das notícias nacionais, vamos dar uma girada no âmbito nacional, os últimos desdobramentos. Miguel Brambila fazendo uma avaliação sobre tudo isso. Como é que está, Miguel Brambila, os desdobramentos a nível ainda nacional? O governador, melhor dizendo, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul no final de semana, atraindo uma grande coletividade de pessoas, no qual foram abraçados, cumprimentados pela nossa autoridade máxima. É verdade, Jair Bolsonaro agora é um vetor de aglomerações e negacionismo e obscurantismo. Mas a vida é feita de escolhas. E é importante que nós tenhamos a certeza de que a democracia seja garantida. Houve um recuo nos discursos golpistas contra a STF, contra o fechamento do Congresso, a favor do fechamento do Congresso, contra o STF. E não estou dizendo que essas instituições são puras, né? Nenhuma instituição é pura no Brasil na atualidade. Não há a perfeição.
Mas, porém, enfrentamos, como brasileiros, esta questão do presidente negacionista em tempos de pandemia. E isso tudo nos traz aí a questão de debate importante na relação política social, quando não devemos votar por protesto apenas, que foi o que elegeu Jair Bolsonaro, voto antipetista, né? E eu mesmo aprendi isso, né? Errando e acertando, e devemos buscar o voto consciente, buscar propostas, buscar argumentos. O que nós estamos vivendo aí é um limbo administrativo terrível, Edinho Soares, porque nós não temos um plano de governo para a saída da pandemia. Em dezembro, a vacina deve começar a acontecer em massa também no Brasil, mas até que ela chegue nas plataformas aqui da população toda, deve demorar ainda um tempo, porque ela precisa ser industrializada. E até lá nós ultrapassaremos aí o número de 140 mil mortes até dezembro, né? E é o que nós prevemos em março. Não é que eu seja profeta, é porque é matemática isso, né? A equação de tempo é o tempo da vacina, nesse sentido. E o tempo da vacina, recorde, inclusive, né? O que vai nos servir para o futuro, para outros problemas semelhantes a esse, a encurtarmos ainda mais o tempo de novas doenças que possam surgir, novos desafios negativos. O presidente Jair Bolsonaro segue aí sem apoio do Congresso Nacional, mas como percebeu que não havia espaço para o seu discurso, né, de retorno ao ato institucional número 5 de ditadura, apesar ainda de alguns seguidores cegos e fundamentalistas, nem todos ignorantes, né, muitos com concurso superior, muitos acreditando realmente que a disciplina militar e a ditadura salvaram o Brasil e que muita gente morreu. A gente precisa lembrar isso. Não havia aí essas liberdades que as pessoas saudosistas dizem que havia em tempos de ditadura militar. Nós temos aí a Amazônia abandonada, uma armadilha, inclusive, lá para o Mourão, que ficou lá administrando a Amazônia pegando fogo. Nós temos um militar interino no Ministério da Saúde pregando goela abaixo a utilização da hidroxicloroquina. Então isso tudo não é nada de novo, né? Não vai mudar isso. O que nós precisamos entender é que, apesar de todas as infrações constitucionais, não acontece um impedimento, um impeachment de nenhum político sem o ambiente político para isso. E por enquanto, este ambiente não existe. Talvez ele consiga chegar até o fim do seu governo, mas nós estamos aí balançando, né, nas ondas de um presidente populista, obscurantista, negacionista, o que aumentou em muito o número de mortes no Brasil, infelizmente, Edinho. Eu gostaria que você fizesse uma observação, né, inclusive baseado no que muitas pessoas comentam, que não há um plano sólido do governo federal para enfrentar a Covid-19. E a não ser a questão do auxílio emergencial, né, que foi colocado, mas de que um plano forte no combate com resposta à saúde não há. O que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, Miguel? Não há clareza e segurança econômica e jurídica na administração do Paulo Guedes. O PIB do mundo vai cair. Isso nós deveríamos estar prevendo já em março. A partir do momento que as empresas fecharam as portas, a partir do momento que você precisou recuar a sua atividade comercial devido ao medo de uma tempestade viral que passou a acontecer, era óbvio, né, que este buraco na economia aconteceria. Então, quer dizer, já são 4, 5 meses que se teve tempo para pensar. Eu acho que o Paulo Guedes ficou intimidado por aquela tentativa no tempo do Mandetta, quando o Bolsonaro estava enciumado do Mandetta, que apesar de ser um político que tem ambições políticas, e todos que estão nos governos têm, seja secretário, seja presidente de bairro, isso é natural. É assim como o Sérgio Moro e outros que possam vir a surgir, inclusive. O Paulo Guedes, que no fim nem se configurou, inclusive, aquilo foi ridículo, que teve uma reunião do Bolsonaro com os presidentes dos bancos e um plano de governo sem a presença do ministro da Economia. Onde é que está aquilo? Ninguém nem lembra o que era aquilo.
A partir daquilo, ele ficou intimidado em avançar, porque sabe que vai cair, mas deveria, tendo hombridade, sabendo disso, sair, né? Agora quer o seu nome na cédula dos R$200. Não há visão de futuro do Brasil. O que nós vamos fazer? Como nós vamos nos recuperar desta bancarrota? Porque o auxílio emergencial não pode virar um novo Bolsa Família, Edinho. Não há o que mantenha o país forte, senão a questão do trabalho, da produção. E nós estamos vivendo aí uma administração amadora. Na verdade é isso, né? Não há nenhum esforço, nenhum debate jurídico, político, social, a não ser a questão da reforma tributária, que é um caça-níquel, né? Que sempre, e como disse, né? E não só, e já estava dizendo há algum tempo, não é momento de discutir reforma nenhuma, é momento de evitar que a casa caia. Você não pode reformar uma casa antes, né, de reforçar as colunas. Então é isso que está acontecendo. A reforma tributária, em instância qualquer que seja, debatida de forma online, né, é um passa-boiada para aumentar a arrecadação dos estados, facilitar a vida dos administradores que depois, né, retirando o dinheiro do povo, vão querer aí justificar-se como bons administradores. É fácil, né? É quase aquela brincadeira que tem nos joguinhos online aí, onde você tem uma fórmula aí, no The Sims, antigamente, o pessoal ainda joga-se, né? O dinheiro infinito. Tem uma fórmula lá que bota os governadores e prefeitos e gostariam de ter isso, né? Se eu tivesse dinheiro infinito, eu posso errar quanto eu quiser, o dinheiro não acaba, né? Mas não é bem esse o caminho. Então nós estamos vivendo este problema nacional, de um presidente fora do contexto mundial, aonde muitas mortes ainda estarão na sua conta. Faltou aí, o que refletiu em todas as instâncias governamentais, estaduais e municipais, certamente, e inclusive, não, mas não se pode cobrar do presidente porque o STF diz que ele não tem jurisdição. Ora, assim, o STF deveria, inclusive, fazer o mesmo tipo e fez, na verdade, né? O mesmo tipo de divulgação jurisdicional para estados e municípios. Porque o Bolsonaro perdeu, em parte, a ação sobre estados e municípios, mas o Estado deveria também ter perdido, em parte, a relação do seu poder contra os municípios, ou a favor, que seja, mas sobre os municípios, para que houvesse mais agilidade, cada um no seu papel institucional, sem essa interseção negativa que está acontecendo. Infelizmente, a briga começou no centro do país, refletiu no que está acontecendo aqui em Caxias do Sul, que é essa briga jurídica, e na MES, inclusive, geral. Mas isso não vai mudar até o fim da pandemia, e o Bolsonaro vai continuar dizendo que a culpa é de quem mandou fechar a economia, que a culpa não é dele, que ele não tem nada com isso, e que nem quem não tomou cloroquina e morreu, o problema é dele, que faz parte da vida, né? Como ele disse agora em Bagé, inclusive, ele disse, né? É a vida, né? Então, ou seja, a Segunda Guerra Mundial morreram 50 milhões de pessoas, então é a vida, né? Você simplesmente, né? Você não tem... Isso é insano, né? Psicopático, né? Morre alguém da tua família, você, é a vida, né? Morreu. Né? Não, você tem que lutar pela vida, né? Se você não tiver mais saída, tudo bem, Deus é que sabe. Agora, simplesmente não disser, olha, coragem, né? E inclusive o Bolsonaro está dizendo, em frente, eu não quero pegar Covid, espero, né, se eu tiver que pegar Covid, o vírus, né? Que seja depois da vacina, né? Eu não sou suicida, mas o presidente está estimulando o suicídio. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação agora, 10h53, nós temos 7 minutos antes de fechar o programa de hoje, mais posicionado nessa questão da emissão de papel, né, um papel moeda no nosso país. Tem pessoas comentando que é um plano de fundo para mostrar que as contas públicas zeraram, que não tem mais de onde tirar dinheiro dentro do caixa do governo federal. Para não acadêmicos, isso pode até parecer uma de certa forma, né, uma inverdade. Mas para quem é acadêmico e leva muito a sério, inclusive por um Banco Mundial e para análises internacionais, isso é coisa muito séria. Se realmente for comprovado essa esfera, vem mostrar que o país perdeu o fôlego muito cedo nessa busca, né? Porque quando abre-se o cofre no sentido de estender um auxílio emergencial para uma parcela de 40 milhões de pessoas, perde-se todo o dinheiro da nação. Isso é preocupante, né? Com certeza é preocupante, sim, mas ao ponto de desespero, não. Nós temos aí uma potência nacional muito grande.
E seria um momento, na minha opinião, que é superficial, é claro, diante desta realidade, de arriscar um pouco mais de inflação. Com medo da hiperinflação, é claro que botar dinheiro no mercado poderia aí desvalorizar a moeda exageradamente. Então o Paulo Guedes está tentando agradar gregos e troianos da economia. Ele é um ortodoxo, só que nós estamos voltando para o passado. Com essa história da discussão aí da disfarçada CPMF, como ela vai funcionar, essa história de que tem mais dinheiro no mercado, as pessoas estão usando mais, então a nota... Não é verdade, né? A Europa tem uma nota de 200 euros, os Estados Unidos não têm. Então, na verdade, aí há um rompimento, né, da questão matemática de se ter um equilíbrio fiscal. Só que o governo está com carta branca para gastar desde o começo da pandemia. E as pessoas esquecem isso. Então, porque se o presidente é negacionista, reclama, o Guedes, que não está dando entrevista para ninguém, não se ouve falar do Guedes, reclama da questão pública, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de guerra faz tempo já. E, portanto, né, guerra, nós estamos contra, né, a pandemia. E países em tempos de guerra se reconstruíram muito mais rapidamente. E a questão é cultural, não é? Nós temos pessoas, nós temos, como você já disse no programa, temos máquinas, né? Nós temos capacidade de consumo. É preciso agilidade para se reinventar, mas a falta de um estadista que levou o Brasil à bancarrota. O Bolsonaro pegou aí o Cristóvão Buarque, me lembrei do senador, ex-senador Cristóvão Buarque, falava isso numa entrevista ao professor de História Marco Villa, que está inclusive aí no YouTube, para quem quiser ouvir, que o Bolsonaro simplesmente acha que a sua luta é contra o pseudo-comunismo, que já nem funciona mais no mundo, né, e que qualquer um que critique o Bolsonaro é contra o comunismo. Não é isso. Né? Aliás, é a favor do comunismo, qualquer um que critique o Bolsonaro. Não se trata disso. Se trata de uma ação mais efetiva na questão, Edinho, de fazer funcionar o caixa dos estados e municípios que estão sofrendo por causa que... O que aconteceu? Se prorrogou aí o pagamento dos impostos, mas a economia não funciona. O pessoal que se prorrogou não vai ter como pagar, vai haver uma inadimplência no caixa do governo muito grande. É preciso arriscar um pouco mais nesse sentido, mas o Paulo Guedes, ortodoxo que quer agradar a academia dos economistas, ele não quer realmente resolver a questão, ele quer sair ileso dessa pandemia como se ele fosse um milagreiro, e por isso está lançando moeda no mercado, né, disfarçando, né, com uma nova nota, mas na verdade isso é botar dinheiro no mercado, o que ele poderia fazer mais publicamente, sem querer enganar os mercados e a população. Ele está lançando dinheiro no mercado, está fazendo a casa da moeda funcionar de uma forma disfarçada, porque ele podia fabricar mais notas de 100, mais notas de 50 e lançar no mercado. O lançamento dessa nota é um disfarce, e achando que vai enganar o mercado, né, para botar dinheiro no mercado. O que os economistas estão cobrando. Bota dinheiro a inflação está 1%, 2% ao ano. Nós suportaríamos uma inflação de 5%, 6% ao ano. A inflação no Brasil, nos tempos da Dilma e no final do governo Lula, estava quase 10%. A meta era de baixar para 5%, para 4%. Mas se a deflação também é ruim, se a economia começar a cair para baixo, porque as economias, a mercadoria não tem valor, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, é pior. Então é mais arriscado, eu sei, correr o risco de uma hiperinflação do que uma deflação nesse momento. E o Paulo Guedes, que é muito mais inteligente que eu, deveria saber disso, mas como está subordinado ao Bolsonaro, que é o Bolsonaro que manda, né, a coisa se complica. Ok, 10 horas e 58 minutos. Miguel Brambila, hoje o nosso programa já está chegando ao seu término, mas amanhã a gente volta para deliberar sobre todas essas questões, fazer uma análise profunda sobre estes outros temas. Temos ainda a questão das reformas, né? Os governos querem fazer reformas, querem buscar dinheiro, querem buscar, buscar de qualquer forma a refazer o dinheiro estornado retornar para o caixa, só que de outra forma, muitas vezes mais enérgica. Inclusive o Estado do Rio Grande do Sul quer fazer uma nova visualização, né? Quer sair do caminho das transações das mercadorias para a questão do patrimônio do gaúcho. Mas isso é assunto que nós vamos deliberando ao longo dessa semana. Meu querido Miguel Brambila, que satisfação nós estarmos aqui cedo, né? Com uma programação de dar tempo de trabalhar mais esses assuntos, nos aprofundar sobre todos eles. Aí
ainda mais, né, ter a oportunidade de obter o conhecimento através de suas colocações, porque você está farejando e buscando sempre estar conectado a todos esses assuntos para nos trazer essas informações. Amanhã nós temos aqui de volta a partir das 11h15. Ou melhor, das 10h15. Eu também estou me afinando ainda com os novos horários, Miguel. Grande abraço. É verdade, Edinho, né? Só para contextualizar no final desta questão, a reforma tributária discutida a toque de caixa, passa boi, passa boiada, não é de hoje, né? Nós temos um representante aí da reforma tributária, da tentativa de reforma tributária aqui em Caxias do Sul, ex-governador Germano Rigoto, que foi líder do governo Fernando Henrique, lá nos anos 90, e que não conseguiu avançar aí positivamente, talvez como gostaria, né? Quando o governador teve que aumentar, inclusive, o ICMS. Não existe reforma para os governantes que não seja aumento de caixa, para concluir. Calígula, quando faliu o Estado romano, né, mandou cobrar mais impostos, ou seja, nós estamos vivendo aí há mais de 1000 anos atrás com essa conversa mole. Robin Hood, na Inglaterra, né, cobrava dos reis. O Brasil precisa avançar. Nós não podemos viver aí com políticos achando que nós estamos no primeiro mundo, né, com uma realidade medieval. Essa é a questão. Obrigado pela audiência, nós voltamos amanhã. Um bom dia, uma boa segunda-feira, né? Não fujamos dos assuntos, mas tenhamos positividade, dias melhores virão. Um abraço, Edinho, até amanhã às 10h15, meu caro irmão. Valeu, meu queridão, até amanhã. Assim nós vamos encerrando o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Fiquem ligados que agora às 11h15 nós temos o lance esportivo para você que está nos acompanhando. Você está com a Bitcom TV no seu smartphone e também junto com você aí na sua Smart TV, na internet, junto contigo. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.